Olá, iniciamos a nossa aula hoje falando um pouquinho sobre comunicação interpessoal. Tá? Então, comunicação. Comunicação é o processo que consiste em transmitir e receber mensagem com finalidade de afetar o comportamento das pessoas. O ciclo da comunicação, ela começa com o emissor, que é quem emite essa comunicação, partindo para a mensagem, que é o que o emissor quer falar, indo para o receptor, que é quem vai receber essa mensagem, e aí retornando, voltando para a realimentação, para o feedback que o receptor vai dar ao emissor com relação a essas mensagens. A grande barreira disso tudo aí, o que é o causador, alguns chamam até de ruídos, e vocês vão ver isso na comunicação empresarial, é que essa mensagem do emissor até chegar no receptor, ela passa por algumas barreiras. Então, há barreiras essas que são a formação moral, a personalidade de cada um, desde o emissor ao receptor, a ideologias que cada um acredita, preferências, cultura, emocionalidade. Então, todas essas barreiras, elas interferem na mensagem emitida pelo emissor e recebida pelo receptor. Vocês vão conseguir ver isso um pouquinho mais lá na frente, quando a gente for falar de comunicação empresarial. Mas o processo de comunicação, ele funciona da seguinte forma, né? Então, o processo de comunicação é: se as pessoas descobrirem como agem e tentarem descobrir maneiras para compensar tais comportamentos, isso os ajudará com mais eficiência no relacionamento interpessoal. Entendendo o processo de comunicação, ela é: por meio da comunicação expressamos os pensamentos, experiências e emoções. A comunicação é um processo de transmitir e receber mensagens. Para que essa comunicação se realize, são necessários ter um emissor e um receptor. A comunicação ela ocorre de duas maneiras: a comunicação verbal e a não verbal. A comunicação verbal é fundamental nos relacionamentos interpessoais, que foi o que nós vimos na aula anterior, além de ser a mais utilizada, né? Ocorre por meio de conversas, de livros, jornais, rádios, TV, carta, relatórios, entre outros. Exige cuidado e preparo, tanto de parte de quem o origina, como a de quem recebe. É necessário passar ideias com clareza, mas a comunicação nem sempre consegue atingir o objetivo de passar essa mensagem clara. A comunicação não verbal, nesse caso de comunicação, o emissor está transmitindo mensagem com expressões faciais ou corporais e ainda por meio de gestos, sem que se perceba frequentemente se está transmitindo mensagens. O comportamento inadequado de um condutor no trânsito gera mensagens negativas que permite aos outros analisar o seu perfil. Os problemas da comunicação. As causas principais nas falhas da comunicação ou ainda pela própria mensagem são dificuldade de expressão, tanto de quem emite como de quem recebe, escolha inadequada do receptor, escolha inadequada do meio, falhas na mensagem, diferenças de percepção. Falar com clareza e precisão é uma condição para uma boa comunicação. Então, hoje, para ter uma boa comunicação, precisamos falar com clareza e precisão, ter objetividade, tom de voz moderado, saber ouvir, respeitar, ter boa vontade, ser receptivo. Aprendendo um pouco a administrar esses relacionamentos, além de ter uma comunicação eficiente, os indivíduos que possuem um bom relacionamento interpessoal têm características especiais. E essas características são o respeito, a flexibilidade, tem um bom senso, humanidade, paciência, equilíbrio, empatia, receptividade, igualdade, persistência, educação. Falando um pouco sobre a personalidade, personalidade é um conjunto de características que torna a pessoa única, a diferente das outras. Ou seja, cada um tem a sua personalidade, pois os indivíduos pensam, sentem e agem de maneira bastante distinta. A personalidade se forma quando ainda somos criança e vai se adaptando ao ambiente em que vivemos, à medida que vamos crescendo. São fatores que determinam personalidade. Herança biológica é um fator que determina a personalidade, ambiente, idade.
Então deve-se ter cuidado ao formar opiniões precipitadas sobre pessoas, pois estas informações podem se transformar em preconceitos ou estereótipos. E o que seriam esses preconceitos? Preconceito, gente, trata-se do conceito ou opinião formado antes de ter conhecimento adequado. Alguns preconceitos são criticar ideias e opiniões dos outros que não combinam com o que você pensa, julgar a pessoa precipitadamente sem considerar o seu estado emocional. Um exemplo, ela pode estar agressiva porque está vivendo um momento difícil. Ao relacionar-se com o outro, deve-se considerar as próprias emoções para não julgar de outra forma errada. A revelação da personalidade acontece no relacionamento com outras pessoas. Quando o indivíduo se conhece melhor, fica mais fácil conhecer o outro. Assim, melhora a qualidade nos relacionamentos. O estereótipos significa estereotipar, é perceber as pessoas baseando-se em pré-julgamentos. As primeiras impressões de uma pessoa podem estar alicerçadas em estereótipos, portanto, em geral, são enganosas. Um exemplo, é mulher, não sabe dirigir. Em função deste julgamento, passamos a interagir com a pessoa esperando inclusive atitudes que podem não chegar a ocorrer. A partir do momento em que se obtém mais dados a respeito de uma pessoa, os estereótipos vão sendo reformulados e nova percepção será formada a respeito da pessoa, facilitando o relacionamento interpessoal. E aí, para melhorando os relacionamentos, algumas atitudes são bem importantes, como por exemplo, um aperto de mão, um sorriso ou um simples olhar de uma pessoa influencia nos pensamentos e sentimentos. Estamos nos relacionando com outras pessoas todo o tempo. Uma das principais características do ser humano é que ele interage com o seu meio e ao mesmo tempo sofre influência dele. O relacionamento interpessoal é uma troca entre duas ou mais pessoas. Podemos também, a partir da nossa observação sobre uma pessoa, transferir a ideia de que formamos para todo o grupo e que ela pertença. Vejamos um exemplo. Se você tem uma experiência desagradável com uma pessoa estrangeira, isso não significa que todos os estrangeiros vão agir da mesma forma. Isso acontece quando pessoas ou grupos são rotulados. Por exemplo, todos os adolescentes são preguiçosos. Essa afirmativa é um preconceito, porque nem todos os adolescentes são preguiçosos. Por isso, estejam atentos aos comportamentos do outro como um todo, procurando conhecer a pessoa como ele é. Assim fica mais fácil o relacionamento com as pessoas. Falando agora um pouquinho sobre o perfil do profissional. O perfil desse profissional de assistente administrativo, né? Então, o ponto de partida deve ser o estabelecimento de prioridades. O que deve ser realizado imediatamente, o que deve ser feito em guarda, o que possa fazer mais no final do expediente. Aí vão algumas dicas. Exemplo, verifiquem sobretudo o que pode ser melhorado em termos de arrumação de sua sala, disposição dos móveis, equipamentos, material. Observe que procedimentos podem ser racionalizados, eliminados ou simplificados no que diz respeito a 3 tarefas. Seu trabalho se tornará mais agradável e simples se você dispuser de conhecimentos profissionais, souber redigir relatórios e cartas, aperfeiçoar seus conhecimentos de português e de informática. Ou seja, você precisa estar atualizado e adquirir sempre mais conhecimentos. Existem diversos recursos facilitadores do trabalho que já devem ser do conhecimento e prática do assistente mais experiente. No entanto, para aqueles que estão iniciando, vale lembrar que é possível preparar um esquema para registro de correspondências, de chamadas telefônicas, determinar uma agenda semanal sobre as atividades que deverá realizar, guia com os telefones mais usados, ter o código de endereçamento postal sempre à mão, a lista telefônica, assinantes e endereços, dicionário da língua portuguesa para uma consulta rápida, a lista de assuntos pendentes em ordem de importância e gênero, estabelecer metas para alcançar todos os dias. Enfim,
Dar ao trabalho um toque profissional de bom gosto. Deixar a mesa em ordem sem excesso de papéis. Depois do expediente, manter os equipamentos desligados e em condições de uso para o dia seguinte. Estocar material de escritório suficiente para evitar contratempos. Reunir todo o material necessário antes de iniciar uma tarefa. Atenção redobrada quando estiver conferindo ou revisando algum trabalho. Fazer marcas no que precisar ser corrigido ou redigitado. Evitar idas e voltas ao levantar-se todo momento é pura perda de tempo e gera baixa produtividade. Manter a calma diante de situações difíceis e complicadas. Lembre-se, você deve ser conciliador e ter criatividade e rapidez para resolver problemas. Não perder muito tempo com atividades fáceis, aproveitar a maior parte do seu tempo para executar tarefas mais demoradas, que exigem mais esforços físico e mental. Para as tarefas fáceis, dê preferência a executá-las no início do dia. E para você alcançar bom êxito em suas atividades, planeje suas paradas, estabeleça um tempo mínimo para resolver pequenos problemas. No seu local de trabalho, aprenda a conhecer o local onde você trabalha, seções, arquivos, materiais, chefes e respectivos nomes, funções, demais funcionários localizados pela função, nome, seção. Conheça números de telefones e ramais, saída de elevadores, outros departamentos onde você trabalha, mantenha a relação hierárquica e funcionais. Informe-se para saber quais serão suas atribuições, local, prazo de entrega de tarefas e se houver um regulamento ou lei que rige sua profissão, o estatuto ou regime interno do órgão para poder informar-se e oriente-se. Falando um pouco sobre o departamento pessoal, tá, gente? E aí é só um conceito um pouquinho sobre o departamento pessoal. O departamento pessoal ele é uma unidade de execução vinculada aos departamentos de recursos humanos, incumbida da administração de cadastro e da folha de pagamento do pessoal. É competência desse departamento a execução das seguintes atividades: admissão, atualização cadastral, desligamento, concessão de licenças, de afastamentos, de férias, entre outras atividades. Basicamente, o departamento pessoal é composto por 3 setores: admissão, compensação e desligamento. O setor de admissão ele tem por atribuição cuidar de todo o processo de integração do funcionário à empresa, dentro dos critérios administrativos e as conformidades à legislação trabalhista vigente. O setor de compensação ele tem por atribuição cuidar de todo o processo de controle de frequência, pagamentos de salários e demais benefícios, bem como de pagamentos de taxas, impostos e contribuições, conforme as exigências legais e vigência. Já o setor de desligamento ele tem por atribuição cuidar de todo o processo de desligamento e quitação do contrato de trabalho, bem como a fiscalização funcional da organização. Partindo um pouquinho para a administração financeira e orçamentária, o objetivo da administração financeira e orçamentária é administrar os recursos financeiros, de modo que eles proporcionem o maior rendimento e retorno esperado frente ao capital investido. Ela está diretamente ligada à administração, economia e à contabilidade. Trabalhar com finanças é aplicar uma série de princípios econômicos, administrativos e contábeis, objetivando a maximização da riqueza da empresa e do valor das suas ações. Maximizar a riqueza, segundo a análise financeira econômica, consiste em selecionar aqueles investimentos que possuem a melhor compensação entre risco e retorno, contribuindo para a geração de valor da empresa. Os fluxos financeiros, por sua vez, ocorrem por intermédio das operações e serviços financeiros realizados pelas instituições, empresas, governos e indivíduos, os quais cedem e captam recursos financeiros. O administrador financeiro ele deve preocupar-se com 3 tipos básicos de questões: realizar a análise, o planejamento, o controle financeiro, além de coordenar, monitorar e avaliar todas as atividades da empresa, bem como participar ativamente das decisões estratégicas da empresa, visando potencializar suas decisões.
Decisões financeiras, essas que são tomadas de decisão do administrador, quanto à captação de financiamentos para investimentos, considerando a combinação adequada do financiamento a curto e longo prazo. Decisões de investimentos, o administrador deve buscar a aplicação de recurso financeiro, considerando a relação adequada de risco e de retorno dos capitais investidos. E aí, alguns conceitos são importantes acerca da administração financeira e orçamentária. Conceitos esses que são o ciclo operacional, o ciclo financeiro, o ciclo econômico, período de contas a receber, período de contas a pagar, estoques, caixa, capital social, o que é gastos, o que é despesa, o que é custos, desembolsos, índice e liquidez. Falando um pouco, explicando um pouco sobre cada um, começando pelo ciclo operacional. Então, o ciclo operacional, ele inicia-se com a compra de matéria-prima e encerra-se com o recebimento da venda. O ciclo financeiro inicia-se no momento do pagamento da matéria-prima e encerra-se no recebimento do pagamento dos produtos. O ciclo econômico inicia-se com a compra da matéria-prima e encerra-se com a venda do produto. Período de contas a receber é um intervalo de tempo entre a venda dos produtos até o recebimento do pagamento. Período de contas a pagar é um intervalo entre os recebimentos da matéria-prima até o seu pagamento. Estoques é utilizado para registrar os estoques de produtos para venda. O caixa é uma conta utilizada para registrar todas as disponibilidades da empresa, dinheiro, aplicações, depósito em bancos e etc. Capital social é uma conta utilizada para registrar o valor investido na empresa pelo sócio ou acionistas. Gastos é o valor dos insumos adquiridos pela empresa em um determinado período. Despesas é o valor dos insumos consumidos com o funcionamento da empresa e não identificados com a fabricação. Custos é o valor dos insumos gastos pela empresa com a fabricação de seus produtos. Desembolso é o valor devidamente pago pelos insumos adquiridos num determinado período. Índice de liquidez visa medir a capacidade de pagamento de uma empresa, ou seja, a capacidade de cumprir com suas obrigações. E ficamos por aqui na aula de hoje. Até a próxima aula, se Deus quiser.